paz de Jesus e o amor de Maria esteja no seu coração, minha querida irmã e meu querido irmão. Estou hoje novamente junto com vocês nessa terceira quinta-feira do mês de março, quinta semana da Quaresma, né? Já estamos a uma semana da Semana Santa, grande festa da igreja, né? E nesse dia, nessa quinta-feira, nós vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 51 ao 59. Então, João 8, versículos 51 ao 59. E vamos juntos ler. Em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram-lhe os judeus, agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, os profetas também, mas tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais provará a morte? És porventura maior que o nosso pai Abraão que morreu? Os profetas também morreram. Se glorifico a mim mesmo, minha glória nada é. Quem me glorifica é o meu Pai. De quem dizes é o nosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se eu dissesse, não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele o viu e encheu-se de alegria. Disseram-lhe então os judeus, não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Jesus lhes disse, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então apanharam pedras para atirar nele, Jesus, porém, ocultou-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, nesse caminho com o Evangelho de São João, nós vemos como os judeus, sempre de forma mais intensa, rejeitavam Jesus. Mas no Evangelho de hoje, mais do que rejeitar, eles chegaram ao ponto de querer matar Jesus. Por quê? Porque já não bastava Jesus se dizer Filho de Deus. Depois Jesus disse que quem cresce nele jamais morreria. Imagina o que se passou na cabeça desses pobres judeus. E aí Jesus disse que antes de Abraão existir, ele já existia e já era. Aquilo foi a gota maior, foi o ápice. Então os judeus pegaram pedras e quiseram atirar em Jesus para matá-lo. Mas o que isso tem a ver com a nossa vida? Na nossa vida às vezes acontece assim. A gente coloca uma verdade, a gente precisa colocar uma verdade e as pessoas não acolhem a verdade. E por isso, por a gente saber que às vezes a verdade é dura de ser acolhida, às vezes a gente prefere também não colocar a verdade por medo de criar brigas ou criar desentendimento. Mas a verdade ela sempre precisa ser colocada, porque só a verdade liberta. Quantas vezes na nossa vida a gente guarda verdades no coração ou coisas que a gente precisava falar, mas a gente não tem coragem de falar, por medo de entristecer a pessoa ou por medo de pensar o que aquela pessoa vai pensar de mim se eu falar isso. Isso dentro da nossa própria casa. Quantas vezes uma esposa guarda algum sentimento de tristeza, alguma incompreensão, algum desentendimento no coração com relação ao esposo e tem medo de colocar por medo de que o esposo não acolha, por medo de que o esposo se entristeça. Então, pois bem, hoje Jesus ele nos convida a não ter medo da verdade, mas não apenas saber colocar a verdade, porém colocá-la no amor, e que é o que Jesus fez. Jesus colocava no amor. Então que Ele dê toda essa serenidade, essa tranquilidade no coração para não guardar nada dentro do nosso coração, a fim de que o nosso coração possa se sentir livre, né? E que Ele nos dê a graça de poder sempre colocar as coisas que nós precisamos colocar com amor e com serenidade. Que Ele nos ajude, que Ele nos fortaleça e derrame sobre nós a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.